Muito bem, gente. Então, nós temos falado, né, sobre o período colonial, dando uma relembrada, ok? O período colonial, ciclo, né, da cana, que foi muito forte e importante, movimentou a economia do Nordeste, ok? Nós depois tivemos o ciclo da mineração, ok? Que movimentou também a economia na região do atual Sudeste, certo? Então, enquanto a economia da cana-de-açúcar movimentou todo o Nordeste, né, a vida econômica girava lá, com a mudança, né, do eixo econômico para a mineração, nós temos agora a vida econômica, né, se desdobrando aqui na região Sudeste. Okay? A diferença entre os dois ciclos é que, com a mineração, ela movimentou todo o país, okay? As outras partes do país, para que pudesse abastecer a região mineradora. Isso não acontecia na cana-de-açúcar. Okay? Então, você tem produtos vindo de outras partes do país para abastecer a região mineradora, certo? Você tem um país que não pode produzir para fazer comércio com outras nações, apenas com a sua metrópole, certo? E quando Dom João vem para o Brasil, né, com a família real, isso muda, porque agora o Brasil vai começar a desenvolver algumas atividades para poder fazer comércio. Então, se antes o Brasil não podia, né, investir em si, agora, a partir, né, de 1808, com a vinda da família real, isso começa a mudar, certo? Então, nós falamos aí na última aula sobre o período regencial, sobre o começo, né, do período regencial, que é com Dom Pedro I, ok? Dom João volta para Portugal, Dom Pedro fica aqui no Brasil, bate de frente, né, com a corte portuguesa, certo? Dizendo que eles vão se romper, ok? Essa atitude dele de bater de frente vai caracterizar o rompimento das duas nações, certo? E a partir daí, nós temos, então, Dom Pedro I no poder e, com a sua abdicação, nós temos o filho dele, né, Dom Pedro II. Então, hoje nós vamos ver o primeiro reinado e o período regencial, tá? Deixa eu só voltar. E eu vou projetar aqui para vocês. Opa. Já ia sair daí. Então, gente, se vocês não estiverem vendo, vocês abrem o microfone me digam, tá? Nós vamos aí, então, ver o período regencial. Então, preciso que vocês me ajudem, por favor. Então, o que nós temos durante o período de Dom Pedro I? Período regencial, não, perdão. Período de Dom Pedro I. Antes da Constituição de 1824, nós tivemos um projeto de Constituição, que foi a Constituição da Mandioca, ok? Por que a Constituição da Mandioca? Porque as pessoas, para serem eleitas e participar da eleição, elas teriam que ter uma renda anual de alqueire de mandioca, ok? É por isso que se chama Constituição da Mandioca. Quem são essas pessoas que vão participar, gente, tanto da eleição quanto votar? Homens acima de 25 anos, certo? Se você é uma mulher, se você é escravo, se você é índio, ou tem uma renda inferior, né, à renda mínima, você não pode participar de nenhuma eleição ou ser candidato, certo? Então, a Constituição, ela vai impedir que a maioria da população brasileira faça parte da vida política, certo? Desde o começo. Aliás, a maioria da população brasileira não faz parte da vida política do país desde o começo, ok? Sempre a elite que está no poder, ok? Então, você tem Dom Pedro I, que vai chamar essa constituinte, né? Essa assembleia, vai convocar uma assembleia, certo?
Antes da proclamação da independência, lembrem-se que ele convocou uma assembleia, e essa assembleia, então, faria a primeira Constituição. Como, né, o interesse do imperador batia de frente com o interesse da elite, ele vai dissolver essa assembleia e vai, então, nomear esse conselho. Esse conselho, gente, são homens acima de 40 anos, com uma renda mínima de 800 mil reais. São apenas essas pessoas que podem participar desse conselho de Estado. Ok? Gente, se for uma foto, não sei onde está meu celular. Então, o que acontece? O que nós temos, né, no país? Nós vamos ter uma mudança de estrutura política. Como? Professora, licença, né? Uma pergunta. Por que se chama Constituição da Mandioca? Porque eles precisavam ter uma renda mínima de alqueire de mandioca para poder ser eleito ou votar em alguém. Deu para entender? Entendi, obrigada. Imagina, de nada. Então, o que nós temos antes, gente? Nós temos um país que é colônia de Portugal. Agora nós temos um país que é independente. Nós temos, né, um país que acabou aí de começar uma nova era, vamos pensar assim. Porém, o estilo de vida política não mudou. Mudou só o estilo de governo. Antes nós éramos colônia, agora nós somos independentes. Né? Porém, é uma monarquia, certo? E quem continua no poder? A elite. Diferente do que acontece na América Hispânica, certo? Então, nós tivemos só uma mudança de pessoas que estão no poder. Uma mudança de estrutura. Desculpa, gente. Uma mudança... Estrutura não. Uma mudança de governo, né? Nome de governo. Você sai da colônia para ser independente. Só isso, certo? Mas a estrutura política, quem manda, né, quem assume cargos, é isso que eu estou querendo dizer, continua igual. Tá? Por que eu falo isso que é diferente da América Hispânica? Porque a América Hispânica, você terá as revoluções, né? Então eles saem de colônia e são independentes, só que você também tem a população entrando no poder, certo? Diferente daqui do Brasil. E aí, o que você vai ter? Como Dom Pedro, ele tem um certo posicionamento, ok? E a elite tem um posicionamento diferente, vão existir algumas revoltas. E isso é que vai bater de frente com ele. Essas revoltas é para a questão de tomar o poder, ok? E como era essa visão do Dom Pedro I? Um caráter centralizador, um estilo absolutista, tá? Por que a gente faz essa comparação com o estilo absolutista, gente? Vocês vão ver, em geral, que o absolutismo é a centralização do poder na mão do rei. Okay? Aqui, você vai ter uma certa centralização na mão de Dom Pedro, embora a nossa monarquia será constitucional. É aí que está a briga, certo? Ele divide o poder com uma assembleia, mas ele tem que estar acima. A vontade dele é que tem que prevalecer. Por isso, um caráter absolutista. Tá? Então, como ele vai dissolver a Assembleia e convocar esse conselho, é esse conselho que vai redigir a nova Constituição, certo? Que será a primeira Constituição do Brasil, que daqui a 3 anos completa 25 anos. 200 anos, ó, 25 anos. 200 anos, certo? Então, Constituição de 1824, né? Não era para todos. Quem será contemplado pela nova Constituição? A população branca, né? Está ao contrário, a população livre. Só troquei. População livre. Quem é a população livre? Uma população que seja branca ou mestiça, certo? Porque alguns mestiços, eles vão participar da vida política do país. Tá? Isso tem que também ficar claro na mente de vocês. Então, o livre, o mestiço, né, branco, eles vão poder votar e vão poder participar da vida política. O que é participar, gente? Votar e ser votado. Quem estava de fora? Escravo, mulher,
índio, religioso, tá? Essas pessoas não participavam da vida política. Eles poderiam ter suas opiniões? Poderiam, como, né, até hoje nós temos, mas nem todo mundo participa da vida política. Naquela época não era diferente, ok? A questão dos títulos concedidos pelo imperador, né? Não é, gente, uma aristocracia de sangue, ou seja, você recebe o título de barão ou baronesa. Né? Se fosse uma aristocracia de sangue, os seus filhos continuariam com o título. Né? E nessa situação, não é. Ou seja, se você for barão ou baronesa, os seus filhos não terão o mesmo título. Certo? Os títulos são concedidos pelo imperador. Ele dá, né, ele concede o título a quem ele quer. Né? Isso faz também, tem questão na aristocracia, ok? Alguns terão título, outros não terão. Né? As eleições indiretas e censitárias. O censo, gente, ele serve para delimitar um mínimo de renda para as pessoas votarem. Ok? Então, se você tem 200 mil OKs, né, uma renda, perdão, de 200 mil reais no ano, agora esquece o OK de mandioca, tá? É só para a constituição da mandioca. Se você tem uma renda de 200 mil reais no ano, você é homem, casado, acima dos 25 anos, né, você pode votar, você pode participar de uma eleição, ok? Se você tem uma renda anual de 199 mil reais por ano, você fica de fora, certo? As eleições, elas vão deixar muitas pessoas de fora. E por que elas são indiretas? Porque você elege algumas pessoas e esses eleitos vão eleger os demais. Então, pense assim hoje, né? Você elege os vereadores da cidade. E esses vereadores é que vão eleger o prefeito, certo? Então, isso é uma eleição direta, quando quem está no poder elege os demais governantes. Nós tivemos isso, por exemplo, no período da ditadura militar, ok? E o Conselho de Estado, como eu já falei, que são homens acima dos 40 anos. Então, essas pessoas vão participar da vida política. Quem não vai participar? Escravo, mulher, religioso, índio, esses analfabetos, ok? Essas pessoas vão ficar de fora. Como que era, então, o estilo da nossa Constituição, o estilo da nossa hierarquia? Como vocês estão vendo. O poder moderador, né, que conseguiu ficar na Constituição, o legislativo, executivo e judiciário, certo? E as câmaras, ok? Então, por exemplo, você tem aí, ó, o Conselho de Província, tá? E os presidentes de província. Esses presidentes de província são como se fossem os governadores hoje, ok? Esse Conselho de Província é mais voltado para o âmbito municipal, tá bom? E por que esse poder moderador? É baseado aí no filósofo Benjamin Constant, como vocês estão vendo, certo? Qual é a intenção do poder moderador? Ser um equilíbrio diante da hierarquia política, certo? Governar a vontade, pela vontade do povo, ok? Vamos dizer assim que seria um voto Minerva, certo? Se a Assembleia tivesse empatada, seria um voto Minerva do poder moderador. Porém, o Dom Pedro I usou isso a favor dele, certo? Ou as coisas andam do jeito que ele quer, ou ele dissolve a Assembleia. Tá? Então, ele usou esse poder moderador não a favor do povo, mas para fazer com que ele tenha cada vez mais poder, centralizar o poder em si. Por isso a gente fala em caráter absolutista. Okay? Pessoal, qualquer coisa, vocês abrem o microfone e perguntam, certo? Lembrem-se que eu não estou olhando o chat, por favor. Então, nós temos aí a Constituição, certo? Aí é um pedaço, né, da Constituição da época. Então, a religião é a religião católica, os 4 poderes, o moderador, executivo, judiciário, né, e o legislativo. Se você pertence a outra religião, você pode fazer o seu culto desde que esteja dentro da sua casa, certo? E que tipo de governo nós temos? Uma monarquia hereditária, certo? Constitucional, porque vai dividir o poder com a Constituição, e representativa, ou seja, as províncias representarão, né, as suas regiões no Rio de Janeiro, ok?
que é o que acontece hoje, né? Os deputados, senadores representam, né, os estados pelos quais eles são eleitos, ok? Então, e aqui a questão, né, de quem pode e quem não pode ser eleito. Então, ficam de fora, né, criminosos, certo? Mulheres, e aí, que eu já falei muito para vocês. Então, quem não tiver renda líquida de 200 mil reais, né, não pode participar da vida política, ok? Vamos lá. Então, se você tem muitas pessoas que não podem participar da vida política, se você tem, né, províncias que não aceitam os seus nomeados, porque quem nomeia, né, o presidente da província, que seria o cargo de governador, é o imperador. E aquelas províncias que não aceitavam isso, elas entravam no combate, certo? Elas se rebelavam contra o Rio de Janeiro, porque tudo partia do Rio de Janeiro, ok? Então, olha, o que nós temos aí a Confederação do Equador, que aconteceu na região do Pernambuco, né? Você não tem uma mudança econômica, você tem tributação alta, certo? Tudo isso levou, então, o Pernambuco a se rebelar contra o Rio de Janeiro, contra Dom Pedro I, certo? Então, eles vão aí, né, se rebelar contra o Paes de Andrade, que foi nomeado, certo? Para o Pernambuco, e ele não foi aceito, ok? Eles vão se rebelar. Mas eles não vão se rebelar sozinhos, ok? O Pernambuco, assim como em 1807, teve né, a ajuda de outras províncias, certo? Aqui em 1824, não vai ser diferente. Outras províncias vão, né, juntar-se com o Pernambuco, ok? Então, você vai ter o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. E eles vão tentar, né, criar a República do Nordeste, certo? O que eles vão reivindicar? A autonomia regional, certo? Eles querem, né, se virar. Eles querem andar com as próprias pernas. Okay? E o Frei Caneca, um dos grandes nomes dessa revolução, ele foi executado. Okay? Então, em 1824, nós temos aí a primeira revolução, tá? A primeira revolta, né, do período de Dom Pedro I. Okay? Essa é só a primeira de outras que irão acontecer. Tá? E eles tiveram que cuidar disso, porque quando Dom Pedro I assumiu, né, qual eram os dois objetivos? Acabar com todo e qualquer foco de resistência que pudesse acontecer e agradar as elites que estavam no poder, certo? Porque se ele tem a elite ao seu lado, ele consegue fazer muita coisa. Então, esqueci de falar. Eles assumiram a Constituição da Colômbia. Por que eles vão assumir a Constituição da Colômbia? Percebam aqui em vermelho. As províncias do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba se uniram ao Pernambuco. Por que eles vão pegar a Constituição da Colômbia? Porque quando a Colômbia se tornou independente, você tem outras regiões que se juntaram a ela na luta para conseguir independência. Ok? O que você tem? Você tem o vice-reino de Granada, que é a região ali da Venezuela, da Colômbia, do Equador, certo? Abaixo disso, nós temos o vice-reinado do Peru. Peru, a Bolívia, uma parte do Chile, ok? Então, quando essas regiões elas vão se tornando independentes, os países aqui da América Hispânica vão se formando, ok? Porque antes era uma região só, tá? Quando a gente for ver a América Hispânica, aí fica mais fácil de vocês entenderem isso. Então, quando a Colômbia se tornou independente, outras regiões, né, outros territórios se juntaram à Colômbia. Então, se esses territórios quisessem fazer parte da Colômbia com a sua independência, eles seriam bem-vindos. Eles poderiam se juntar sem nenhum problema. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Já que você tem Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba se juntando com Pernambuco, então vamos nos unir e formar uma república só.
formar um território só. É por isso que eles vão, né, tomar como base a Constituição da Colômbia. E aí, se vocês entrarem no site, vocês vão ver a Constituição, né, em outros pontos que ela tem, certo? E assim como aqui no Brasil... Oi? Licença, nesse caso Pode falar. é a evolução do pan-americanismo que estava tendo, essa influência, né? Olha, eu vou confirmar para você. Pode ser? Oi? Isso, pode ser. Então, beleza. Não, é que o pan-americanismo foi uma das diversas, vou falar, unificada da Espanha, então, Peraí que cortou. Foi no pelicanismo. do lado, né? Tá cortando, eu não estou conseguindo te ouvir. Da região do Equador, tá? Agora eu entendi. Eu vou confirmar direitinho e aí eu te respondo. Ou a gente vê isso na aula de América Hispânica, pode ser? Oi, pode ser? Porque a gente não vai conseguir terminar a aula hoje. Então, eu termino a aula daqui a 15 dias e a gente começa a América Hispânica e eu respondo essa sua questão, tá? Que aí vai ficar mais fácil para vocês também. Então, saindo da Colômbia, né, nós temos a política externa do primeiro reinado. Por quê, gente? Antes, nós temos a política voltada para dentro do país, certo? Nomeações de presidentes de províncias, conter os focos. Está cortando o seu áudio, não estou conseguindo ouvir. Manda no chat, que daqui a pouco eu vejo. Faz favor. Então, continuando, gente. Nós também temos a política externa, certo? E o que vai ser, então, essa política externa aqui do primeiro reinado, né? Do Dom Pedro I? Para conseguir, então, que Portugal reconhecesse a independência, ele teve que pagar por isso, certo? Então, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos em 1824. O segundo foi Portugal em 25 e em terceiro a Inglaterra em 1827. Então, o que o Brasil teve que fazer? Assumir uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Lembrem-se que Portugal ele é muito dependente da Inglaterra economicamente, certo? Os produtos que Portugal vendia, ok? Portugal tem uma dívida com a Inglaterra, certo? E a Inglaterra ela vai fazer as intermediações. Eu falava no passado, né, que os Estados Unidos, né, eram a Inglaterra do século XIX, certo? E hoje quem tem, né, essa missão de fazer as intermediações de guerra em vários lugares do mundo são os Estados Unidos, que é assim que a gente sempre vê na televisão, né? Mas no século XIX, século XVIII, século XIX, era a Inglaterra que fazia isso. Ela era a potência na Europa, ok? Então, ela intermediava as situações difíceis que aconteciam em outros lugares do mundo. E aí, ela vai fazer essa intermediação entre o Brasil e Portugal, ok? E, então, Portugal exige uma condição. O Brasil assume a dívida e Portugal reconhece a independência brasileira. E o Brasil assumiu a dívida, gente, certo? Outro elemento é a Guerra da Cisplatina, que é a região, né, lá do Uruguai, certo? Então, você tem aí a Argentina e a região do Uruguai, atual Uruguai, que vai enfrentar o Brasil. Lá vai a Inglaterra, de novo, fazer as suas intermediações, certo? E aí, em 1828, nasce a República Oriental do Uruguai. Qual é a intenção, por exemplo, da Inglaterra fazer essas intermediações, né, para que os países sejam independentes? Okay? É a questão de mercado, certo? Ela tem novos mercados para explorar, novos mercados para ela poder fazer, né, os seus comércios, ok? Qual foi a intenção dos Estados Unidos também, né, reconhecer a independência do Brasil? A mesma coisa.
explorar os mercados aqui no continente americano. Porque os Estados Unidos, eles não eram tão fortes assim, eles não eram tão fortes assim, como os países europeus, como a Inglaterra, por exemplo. Então, não dava para os Estados Unidos disputar mercado na Europa, porque a Inglaterra lá é que dominava. Então, o que ele pode fazer? Explorar o continente ao qual ele faz parte. Que as repúblicas estão, né, se tornando independentes, estão ganhando força. Então, eles também têm interesse em fazer comércio conosco, né, com os demais países das Américas, e também fazer com que esses países entrem nessa onda, né, do capitalismo. Okay? Então, não pense que os países, né, eles querem dar uma de bonzinho, não. Eles têm interesse por trás de tudo isso. Eles não estão pensando no povo, que pode ter uma vida diferente. Eles estão pensando que eles podem, né, o que eles podem ganhar, né, com a situação dos outros. Okay? Sempre interesse, tá, gente? Que fique bem claro isso. Okay? Então, e aí o que a Inglaterra vai fazer? Ela vai, então, ela vai reconhecer a independência do Brasil em 1827. Mas, para isso, ela vai querer que os tratados de 1810 sejam renovados. Quais eram esses tratados? O de aliança e amizade, que limitava o tráfico de escravos, e o de navegação e comércio, que é a questão da taxação dos impostos. Então, quais eram esses impostos? Os produtos ingleses que entravam no Brasil, 15% de taxa. Os produtos portugueses, 16% de taxa. E os demais produtos, né, de outras nações, 24%. Então, esses tratados, eles queriam, né, a Inglaterra queria que o Brasil renovasse com eles. Ok? E, além de tentar limitar o tráfico, que não foi conseguido, então, a Inglaterra pressionou Dom Pedro para ele se comprometer a acabar com o tráfico até 1830. Mas a gente sabe que isso só vai acontecer na segunda metade do século XIX. Certo? Então, você tem aí algumas medidas para limitar o tráfico e até acabar com o tráfico, mas que aqui no Brasil não será cumprido. Okay? Até a segunda metade do século XIX. E aí, aqui está o mapa da região da Cisplatina, né? Qual a guerra vai ocorrer aqui nessa região, certo? Por que é importante, gente, o Brasil tomar conta dessa região? Por conta daqui, ó. Certo? Se a Argentina tomasse conta, né, do lugar, então ela poderia impedir que produtos brasileiros escoassem, certo? Por esse local. Porque dependendo do lugar onde você está, é mais fácil escoar a produção pelo Rio da Prata. Certo? Por exemplo, se você está por aqui, ó, é só entrar no rio e vir para cá. Ok? Do que sair daqui e atravessar praticamente todo o estado. Certo? Então, dependendo do lugar, é mais fácil você escoar a produção aqui pelo Rio da Prata e chegar no Atlântico. Ok? Então, é importante para o Brasil tomar essa região. A Argentina também estava de olho. Okay? E a Inglaterra, muito esperta, né, vamos usar essa palavra, né, conseguiu fazer com que o Uruguai se tornasse independente. Okay? Então, ninguém toma conta dessa área aqui. Certo? Tanto o Brasil, quanto o Uruguai, quanto a Argentina pode usar o Rio da Prata, escoar esse rio aqui, usar para escoar as suas produções. Okay? E o Uruguai é mais um país em que a Inglaterra pode aí explorar, certo? Então, tem essas questões. Para a Inglaterra, isso foi muito bom. Então, partindo, né? Nós temos aí, voltando agora para a parte interna do país, algumas situações que desgastaram o governo e levou aí o Dom Pedro, então, né, a abrir mão do trono. Então, o que nós temos, né, de interno? Qual a nossa situação interna? Nós temos aí duas atividades econômicas que estavam, né, em decadência. Nós temos os gastos, né, que o Estado teve para reprimir algumas revoltas que estavam acontecendo. Lembra lá, né, da Confederação do Equador, por exemplo. Ok?
Se vai disputar o território, né, ali do Uruguai, também entrou em combate, né, assumiu uma dívida, ok, gente? Então, tudo isso foi, o dinheiro que nós tínhamos foi indo embora, certo? E o Banco do Brasil, né, que veio aí quando a família real chegou aqui em 1808, não aguentou, certo? E abriu falência, ok? Em 1829. Ah, mas e o Banco do Brasil que nós temos hoje? Né? O Banco do Brasil que nós temos hoje é de 1851, tá? Com o Barão de Mauá. Okay? Qual era a postura absolutista, né, que o imperador tinha? Ele queria, né, que a sua vontade estivesse acima de tudo. Okay? Ele queria que a sua vontade viesse em primeiro lugar. Certo? Um dos motivos, gente, pelo qual ele dissolveu, né, a Assembleia em 1823 é porque ele queria, né, que a Assembleia escrevesse uma Constituição em que ele viesse em primeiro lugar. E depois o povo. Primeiro ele, depois a nação. Então, ele queria que o texto da Constituição fosse digno dele. E isso as pessoas não estavam aceitando. Certo? É mais um embate que ele tinha com as elites. Okay? E essa vinculação entre ele e os interesses portugueses é pelo seguinte: o Dom João, depois que foi para Portugal, alguns anos depois ele morreu. Quem estaria, né? Quem seria a pessoa a assumir o trono em Portugal? O Dom Pedro I. Okay? Qual era o medo da elite brasileira? Que ele assumisse o trono em Portugal e o Brasil voltasse a ser colônia. Eles não iriam aceitar isso, certo? O Dom Pedro I, vendo que esse era o medo da elite brasileira, né, e não também querendo, né, causar nenhum problema, o que ele fez? Ele renuncia o trono em favor da filha dele, a Maria da Glória. E como ela era menor, ele deixa o irmão, o Dom Miguel, no lugar como regente. Só que o Dom Miguel lhe dá um golpe e ele se autoproclama rei de Portugal. E aí Dom Pedro I e o irmão dele, Dom Miguel, eles acabam, né, entrando em um embate, certo? E também vai desgastar os cofres públicos do Brasil. Tem mais essa questão aí, ok? Outro motivo, né, de desgaste do governo do Dom Pedro I é a imprensa, certo? E com a vinda da família real, ela pôde trabalhar livremente. Então, a imprensa ela era sempre oposta às ideias de Dom Pedro I, ok? O que ajudou ainda mais a situação foi a morte do jornalista Líbero Badaró. Ele apareceu morto. E com isso, né, muitas províncias se solidarizaram, né, com essa situação dele estar morto. Né? E a imprensa também ajudou, né, a espalhar notícia. Então, a imprensa ela tinha um poder forte. Okay? E isso fez com que sempre ela batesse de frente, mostrasse que o imperador ele não se importava muito com a população. Sempre ele primeiro e depois os outros. A vontade dele sendo feita, os outros eram os outros. Okay? Então, toda essa situação interna do país acabou, então, fazendo com que ele abrisse mão do trono dele aqui. Né? Abrisse mão do seu reinado e, depois de um tempo, voltasse para Portugal também. Tá? Só que quem ele deixa no lugar? O filho dele, né? Que tem apenas 5 anos. Ok? E aí, gente, o que a Constituição de 1824 vai dizer a respeito de uma criança que não pode assumir o poder? Nada. Ela não tem nenhum artigo que vai dizer sobre isso. Okay? Então, os deputados, os senadores que estavam no poder, eles vão, então, estabelecer que até o Dom Pedro, né, de Alcântara, se tornar maior é coisa, né? Atingir a maioridade, o Brasil, então, será regido por uma regência. Né? Pessoas que irão governar pelo Dom Pedro II. Okay? Gente, até aqui, tudo bem? Falei muito rápido, ficou alguma coisa para trás?
Gente, respondam, por favor. Continuar. Tá tudo bem, professora. Ai, beleza, obrigada. Eu preciso que vocês falem, gente, porque senão eu não sei, tá? Por isso que eu sempre pergunto. Então, com Dom Pedro I, voltando para Portugal, deixando, né, o filho aqui, e uma regência que vai se fundar, nós entramos, então, no período regencial. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 10 anos. Então, nós temos o período regencial. Né? E, politicamente, como que ele vai ser? Né? Você tinha o Partido Liberal, que vai se dividir em três facções, acho que eu posso usar essa palavra. Né? Você tem os exaltados, ok? Quem são os exaltados? Aquele povo que era contra o Império, né? E queria acabar com situações, com algumas medidas, né, que o Império impôs. Por exemplo, o Senado vitalício. Né? Eu não tinha comentado isso, né? Mas aqueles que eram senadores, o cargo era vitalício. Okay? E esse poder moderador. Tá? Você tem os moderados, que é a outra parte da elite. Certo? São os senhores de terra e os escravos. Gente, para eles, né, Dom Pedro I, não estando mais no poder, era um prato cheio para que eles pudessem assumir o poder. Ok? Mas sem modificação do funcionamento do Estado. O que isso quer dizer? As províncias, elas vão continuar tendo alguma autonomia, coisa que na época de Dom Pedro elas não tinham tanto, ok? Mas, no fato deles ditarem as regras, né, essa sem modificação no funcionamento é que eles continuariam no poder, só que eles poderiam fazer as coisas do jeito que eles quisessem. Tá? É isso. E você tem o terceiro, né, a terceira facção, que é o Partido Restaurador. Certo? Que eles eram a favor da monarquia, defendiam com unhas e dentes, mas quando Dom Pedro I morre, eles vão perdendo força. Ok? Lembrando que quando Dom Pedro I morre, o filho ainda é criança. Né? Então, o que resta para eles? Se juntar, né, a um dos outros dois, das duas facções, né, que chegam mais próximos aos seus ideais, né, que seria o Partido dos Moderados. Ok? Então, o que eles vão fazer? Né? Os moderados e os exaltados. Eles vão aí se reunir e vão chegar a essa conclusão, de que terá um representante no partido moderado, um representante do partido dos exaltados e um militar, para dar uma equilibrada. Ok? E aí nós temos a regência trina provisória. Por que, gente, um militar? Porque se você tem uma pessoa de um partido e filho de outro, né, o militar seria aí o voto Minerva. Tá? Então, por isso que a gente, né, fala que é dar uma equilibrada. Né? Seria esse voto Minerva. Okay? Agora, você pode perguntar, mas Ingrid, esse militar, ele poderia ter suas convicções políticas, né, mais para um lado ou do que para outro? Poderia. Okay, gente? O fato dele ser militar não quer dizer que ele não possa pensar como os moderados ou como os exaltados. Ok? A questão de ser um militar é só porque é das Forças Armadas, vamos dizer assim. Certo? É só para isso. E como que nós vamos ter, então, essa regena trina provisória? 5 minutos. Como que nós teremos aí? Né? Ela durou pouco tempo, a primeira, certo? Foi de abril até junho. Tá? Sabe, aquela regência, né, rápida, ok? Só para o país não ficar sem nenhum governante, né? Então, você tem, né, esses 3 regentes, certo? E eles vão soltar alguns prisioneiros, acabar com o poder moderador, e eles, a regência prima, né, que funcionou de abril a junho de 1831, ela vai dar as bases para a próxima regência, que seria a regência trina permanente. Okay? Então, ela simplesmente se juntou para tomar algumas decisões e estabelecer como seria, né, o governo até Dom Pedro I se tornar maior, né, atingir a maioridade. Okay?
E aí, em 1831 mesmo, nós temos a regência trina permanente. Tá? E quem se destaca durante o período da regência trina permanente? O Diogo Antônio Feijó, certo? Ministro da Justiça. Ele vai ter ações, né, em que ele vai se destacar. Tá? Que tipo de ações? Vai criar a Guarda Nacional, né? Vai aprovar esse Código de Processo Criminal, ou seja, durante a vigência trina permanente, as elites, né, das províncias, elas terão autonomia, que era tudo que eles queriam. Certo? Tudo que eles queriam estava acontecendo agora durante a regência trina permanente. Né? Eles poderem ter autonomia, né, lá no Estado. Gente, era tudo o que eles queriam. Ai, meu Deus. Então, tudo que eles queriam, estavam conseguindo, né, ter essa autonomia. Ok? E quem que vai nomear esse juiz de paz? A própria elite da região. Então, gente, vocês estão vendo que, como eles queriam governar do jeito deles, tomar as próprias decisões, sem, né, alguém interferindo, eles estão conseguindo. Certo? E aí você vai ter também um novo tipo de regência. Quer dizer, a primeira regência estabeleceu as bases para a segunda. Então, a provisória estabeleceu que tecnicamente funcionaria até a maioridade do Dom Pedro II. Mas aí, no meio do caminho, né, já mudou a situação. Uma eletiva e temporária. Ok? Quem vai eleger, né, o próximo regente é a população, não é mais a Câmara. Ou seja, quem elegerá o próximo regente é uma eleição direta e não indireta. Então, as coisas estão também mudando. Ok? E essa Assembleia Legislativa Provincial. Então, gente, o que eles queriam? O poder. Se eles já tinham, de uma certa forma, antes, ok? Agora eles vão conseguir mais. Porque agora eles podem agir conforme eles querem. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Ok? Isso tem que ficar claro. Certo? A elite sempre esteve no poder. A elite sempre pôde influenciar. A elite, né, aos poucos, podia conseguir o que elas queriam. Ok? Mas agora, né, com o período de emergência, eles conseguem muito mais. Eles podem ter mais voz, eles podem ter mais espaço. Okay? Eles podem ter autonomia que antes eles não queriam. Quer dizer, você não precisa que o imperador ou alguém faça alguma intermediação, interfira nos planos deles. Eles podem se virar do jeito que eles quiserem. Gente, vai dar. Então, faltam 5 minutos, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver o período, né, do regente Feijó, nós vamos ver o período do Araújo Lima, ok? E algumas revoltas que aconteceram, tá? Durante o período das regências, certo? E aí nós terminamos o primeiro reinado, ok? Então, fecharemos essa parte, tá? E iremos estudar, então, a América Hispânica, ok? As revoluções que aconteceram na América Hispânica, tá? Por que que, para o país, por que, gente, que o governo, né, aqui tinha tanto medo, né, das revoluções que aconteciam? Porque elas poderiam influenciar, tá, o nosso governo. E não era só para manter o poder, certo? Não era só estabelecer-se no poder,
agir com rigor, mas eles também tinham medo que a mudança que acontecia na América Hispânica influenciasse aqui no Brasil. Okay? Se hoje acontece uma revolta, né, longe a gente fica sabendo, na época também demorava um pouco mais para as notícias correrem, demorava, mas acontecia. Okay? Então, se eles conseguissem ter a força, né, se o povo conseguisse ter a força que a América Hispânica teve, por exemplo, né, a elite não governaria o Brasil por tanto tempo. Então, isso tem que ficar claro na cabeça de vocês também. Ok? Queridos, alguma pergunta? Porque eu vou parar aqui, semana que vem, daqui a 15 dias, a gente entra nos períodos de regência 1. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Pode falar, gente. Sem dúvidas, professora. Então, beleza. Obrigado, Wesley. Então, gente, se, né, tiver alguma dúvida aí durante, né, o tempo, durante a semana, é só mandar, né, recado lá no WhatsApp, ok? Que eu respondo vocês, tá bom? Gente, tenham uma boa tarde, boa aula ainda para vocês, boa aula amanhã, boa semana para vocês e nos encontramos daqui a 15 dias, tá bom? Vou parar a gravação. Tá? Beijo, gente. Até mais.